Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a trabalhar o conteúdo de cálculo 1, não exatamente o conteúdo de cálculo 1, mas é basicamente uma introdução, né? Então nós vamos fazer uma aula introdutória. A ideia é que se fale hoje a respeito de conjuntos numéricos e introduza-se conceitos e generalidades de função. Eu gravei um vídeo a respeito de conjuntos numéricos e a parte de funções eu vou sugerir alguns vídeos para vocês verem, né, com algumas ideias interessantes. Esse conteúdo a maioria de vocês já viu lá no ensino médio, mas é interessante uma revisão até para que haja um nivelamento e haja também um vocês se acostumem com a linguagem, né? E com alguns termos que nós vamos usar durante o curso de cálculo, né? Então nós vamos começar, antes de mais nada, falando em número, né? E no conjunto de número mais elementar que temos, que é o conjunto dos números naturais, né? Os números surgiram da necessidade de contagem da humanidade, né? Se você for, são dois paralelos que eu gosto de fazer quando se fala em história de números, né? É com a história da humanidade e com a história da vida de uma pessoa, né? O primeiro número, digamos assim, o primeiro tipo de número que uma criança tem o contato são os números naturais, que vem justamente da ideia de início de contagem, né? E, bom, quem formalizou o conceito de número, apesar de os números existirem lá da pré-história, não exatamente como nós pensamos, né? Foi justamente o Peano, né, quando começou o movimento no sentido de sintetizar toda a matemática. E aí nessa época o pessoal começou a provar tudo, né, para que a gente tivesse uma sistemática a respeito da matemática. E foi justamente a partir daí que a matemática começou a se comportar como ciência, como a gente vê hoje. Então antes tem muitas coisas, mas tem muitos pedaços e é justamente a partir dessa época, 1700 e alguma coisa, que as coisas começam a se delinear da maneira como nós temos hoje. E aí o Peano definiu os números naturais, que já existiam, obviamente, né, através de três axiomas. Então toda a matemática foi construída em cima dessa construção que o Peano deu para os números naturais, né? Primeiro, no axioma 1, ele define uma função injetiva, que é a chamada função sucessor de x. Então, para cada número x, ela associa o número x mais 1. O segundo axioma é que existe em n, que é o conjunto dos naturais, um elemento 1 pertencente a n, tal que 1 é diferente de Sn para todo n pertencente a natural. Ou seja, o número 1 não é sucessor de nenhum número n. E por fim, o axioma 3 diz que se x está contido em n, ou seja, um subconjunto dos naturais, tal que se 1 pertence a n, 1 pertence a n e para todo n pertencente a x, Sn pertence a x. Ou seja, ele está construindo um conjunto de maneira que o número 1 pertence ao conjunto, a esse conjunto, aqui é x, perdão, e para todo número pertencente a x, o seu sucessor também pertencerá a x. Se nós construirmos o x dessa forma, o x será o próprio n. Então, se o 1 está, o 2 vai estar, se o 2 está, o 3 vai estar, e assim sucessivamente. Então, se a construção for feita dessa forma, o x vai ser o próprio conjunto dos números naturais, né? E aí, né, nós podemos dizer que, seguindo a axiomática de Peano, o zero não é um número natural, pois o zero teria como sucessor o 1 e estaria contrariando o axioma 2, que diz que 1 não é sucessor de ninguém. E aí nós teríamos aí o conjunto dos números naturais. Se você for observar, o conjunto dos números naturais é usado para contagem. Então, por exemplo, toda vez que você tem uma função que o que a gente costuma usar muito na matemática discreta, sequência, você tem o primeiro, segundo termo, quarto, quinto termo, você não tem um termo de ordem zero.
Se você for observar uma criança, a partir do momento que ela aprende a contar, ela não conta o número zero. Por quê? Porque o número zero indicaria não necessidade de contagem. Você só vai contar a partir de 1. Então, esses são alguns motivos pelos quais a humanidade optou em colocar o zero fora do conjunto dos números naturais, né? Esse conjunto ele é fechado com relação à soma e com relação à multiplicação. No entanto, né, se nós fizermos a inversão da adição, ou seja, a subtração, nem sempre a subtração de dois números naturais vai dar um número natural, e aí dessa subtração surgem os números negativos, né? E quando você inverte o produto, gerando a divisão, nem sempre a divisão de dois números naturais vai dar um número natural, e aí nós temos o que a gente chama de conjunto dos números racionais. E são todas as frações escritas, ou que podem ser escritas na forma P sobre Q, onde P e Q são inteiros e, obviamente, Q é diferente de zero. Vamos comentar um pouco mais profundamente sobre o conjunto dos números racionais. Então, fazendo um comentário um pouco mais profundo sobre o conjunto dos números racionais, nós podemos falar que o conjunto dos números racionais é denso, né? O que não acontece, por exemplo, entre os inteiros e os naturais. Sempre entre um número e outro tem um espaço imenso de uma unidade. Já o conjunto dos racionais, não, né? E aí é uma questão um pouco mais fina, né? Porque será que ele vai cobrir toda a reta? Isso é uma pergunta que a gente vai fazer mais tarde. Mas o conjunto dos números racionais é denso, ou seja, dado x e y pertencente a Q, sempre existe um número R tal que x menor que R menor que y. Traduzindo, entre dois números racionais sempre vai caber um número racional. Vamos à prova, é uma prova bem simples essa daí, né? Então vamos supor que x e y são dois números racionais, né? M sobre N, P sobre Q, com M, N, P e Q inteiros e N que é diferente de zero, obviamente, né? Para que os denominadores não sejam zero, né? Se x for menor do que y, né? Nós podemos pegar e acrescentar, né? Ou escrever a desigualdade da seguinte forma, né? Eu posso escrever que x mais x é menor do que x mais y, porque seria o correspondente a essa desigualdade somando x em ambos os lados. E eu posso escrever que x mais y é menor do que y mais y, que seria o correspondente a adicionar y em ambos os membros. Então, eu tenho três termos aqui. E aí eu posso, então, né, aqui dá 2x, aqui dá 2y, eu posso dividir essa desigualdade por 2. Então, eu tenho x menor que x mais y sobre 2 menor que y. Esse x mais y sobre 2 é o que a gente chama de média aritmética, né? E aí, sempre que existirem x e y racionais, vai existir um x mais y sobre 2 que a gente pode chamar de R. Então, e não existe só ele, existe pelo menos ele, né? Se eu pegar dois números, eu posso pegar o termo médio entre eles. Se eu pegar o termo, poderia pegar um número intermediário que está mais perto de x, mais perto de y. Então tem uma infinidade de possibilidades, né? Que a gente está mostrando que independente de x e y vai existir esse número aí. Então sempre vai existir um número racional entre dois números racionais, por mais próximo que eles estejam. E aí, diante dessa propriedade, né, a gente vai falar um pouquinho em história, nos pitagóricos, né? Os pitagóricos eram uma escola, né, chefiada pelo Pitágoras, né? Todas as descobertas dos pitagóricos são atribuídas a Pitágoras, e eles acreditavam na existência de uma harmonia básica na natureza que poderia ser expressa por meio das relações entre os números inteiros. Em resumo, para os pitagóricos,
todos os números eram racionais. Então, se eu pegar uma reta, qualquer número poderia ser representado por um comprimento, e esse comprimento poderia ser representado por um número racional, né? E aí nós temos um paradoxo. Por quê? Da mesma escola pitagórica que acreditava nos números racionais, saiu o Teorema de Pitágoras. E vocês sabem, pelo Teorema de Pitágoras, a imensa maioria dos resultados são números que a gente conhece como irracionais, ou seja, números que não podem ser expressos na forma de fração, né? Um exemplo seria você calcular a diagonal do quadrado de lado 1, né? Que seria raiz de 2. Se nós formos representar geometricamente, se essa daqui for a reta numérica, né? Raiz de 2 seria essa distância que nós podemos colocar aqui. E aí você diz, a raiz de 2 é 1,41 alguma coisa, é um número que está entre 1,4 e 1,5. Ah, mas eu tenho uma infinidade de números racionais aí dentro. Entre 1,4 e 1,5, tem 1,45, tem 1,43, tem 1,452 e assim sucessivamente. Então, algum deles vai ser raiz de 2. E aí foi justamente o ponto onde a escola pitagórica não, digamos assim, houve um paradoxo, né? Por quê? Porque se por um lado eles defendiam os números racionais como únicos existentes, por outro eles criaram a ferramenta de cálculo cujos resultados a maioria eram números irracionais. E aqui você vê um exemplo bem claro, uma diagonal de um quadrado de lado 1 é raiz de 2. Então, até conta a história que um desses membros da escola pitagórica chegou a afirmar que raiz de 2 não era racional e que ele teria sido morto, teria sido desacreditado. Já uma outra corrente fala que existiam comprimentos que eles não sabiam como determinar como número racional, mas que todos deveriam ser. Enfim, vamos mostrar aqui que o raiz de 2 não é um número racional, né? Então, apesar de o conjunto dos racionais ser denso, ainda existem buracos na reta real. Ou seja, tem números na reta que você não pode representar através de frações, como é o caso de raiz de 2. A gente vai mostrar que raiz de 2 não é um número racional. Eu vou chamar de x o raiz de 2 e vou supor por absurdo que x é um número racional. Se ele é número racional, ele pode ser expresso na forma de fração. Então, vamos dizer que x é uma fração na a sobre b com a e b inteiros, b diferente de zero, e vamos supor também que essa fração é irredutível. Então, a forma a sobre b seria a forma irredutível do número raiz de 2. Então, se x é raiz de 2, x ao quadrado dá 2. X é a sobre b, então fica a ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 2. Fazendo aqui meio pelos extremos, a ao quadrado é igual a 2b ao quadrado. O que significa isso? Que esse número a ao quadrado é par, porque ele é 2 vezes um número inteiro ao quadrado, que dá um número inteiro. O único número que vai dar par quando elevar ao quadrado é o número par. Então, a é um número par. Então, vamos supor que a ele pode ser escrito na forma de 2n, onde n é um número inteiro qualquer. Todo número par pode ser escrito na forma de 2 vezes um número inteiro, né? E aí nós vamos substituir 2n nessa equação, né? Eu vou ter 2n ao quadrado igual a 2b ao quadrado. E aí aqui vai ficar 4n ao quadrado, né? Igual a 2b ao quadrado. Então, b ao quadrado dá 2n ao quadrado. O que significa que b ao quadrado é par. Se um número ao quadrado é par, esse número sem quadrado também tem que ser par, porque apenas os números pares ao quadrado vão dar um número par, né? E aí as afirmações de que A e B são pares, que a gente obteve aqui nessas equaçõezinhas, e de que A sobre B é a forma irredutível da fração, né? Geram uma contradição. E aí você tem, ó, você supôs inicialmente que A sobre B era a forma irredutível, mas A e B são pares, então você tem a contradição, significa que a afirmação é absurda, que a afirmação está incorreta. Você diz assim, e se A e B não fossem
uma fração irredutível. Se você dissesse que se b ao quadrado é par e b fosse igual a um 2t, por exemplo, você ia chegar à conclusão de que t era par e que t e n seriam pares. Então, você ficaria num ciclo em que achando números pares, nunca ia terminar isso, nunca ia terminar essa simplificação, né? Então, isso significa que raiz de 2 não tem forma fracionária, assim como todos os outros números irracionais, que são aqueles que a gente chama que não tem forma fracionária. E aí, nós representamos os números irracionais por R menos Q, ou seja, o conjunto dos números reais, exceto os que podem ser transformados em fração. Pode ser representado por R barra Q, essa barra invertida é a operação de subtração em conjuntos, e não tem uma letra, digamos assim, para representar os irracionais, né? Às vezes o livro usa I, mas quando ele usar um I, ele vai dizer que seja aí os números irracionais, não existe um padrão. Agora já esse R, esse Q, o N e o Z são padrões internacionais. E da união entre os racionais e irracionais, surgem os números reais que cobrem a reta real como um todo, né? Então aí você tem a questão do contínuo, né? Os racionais, eles são um conjunto denso, mas eles não cobrem a reta toda. E aí se a gente pegar todos os números racionais que cobriu parte da reta e completar com os irracionais, nós temos os conjuntos dos números reais, que a gente conhece bem e é o campo em que a gente vai trabalhar. Os números reais a gente sabe, né, e vai ser uma condição básica para que a gente estude sempre tudo relativo a números reais, que é o nosso cálculo de variáveis reais, né, é que ele não permite a divisão por zero e que não permite raiz quadrada de números negativos. A divisão por zero a gente continua não permitindo, independente do contexto. O que existe é o cálculo do limite. Quando você diz a divisão por zero não dá, mas qual a divisão por um número próximo de zero? Qual é a tendência? Isso é o que a gente chama de limite, né? É uma das faces do limite. E as raízes de números negativos, ela é possível num outro contexto chamado números complexos, que inclui tanto os números reais quanto aqueles que contêm em pelo menos uma parte uma raiz de número negativo, né? E aí, dessa continuidade entre os reais é que a gente vai representar a reta numérica real. E aí, quando você fala de uma função, você vai ter um número que é um resultado de um outro número. Então, você tem um número da reta real x, que vai dar um número que a gente representa em uma outra reta real y, né? E aí, se você tiver uma função de duas variáveis, você vai ter dois valores x e y que vão estar associados a um z, que é um terceiro número, um terceiro eixo, e assim sucessivamente.